Olá, aluno ou aluna, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karen, eu sou proprietária do CETAEC e estou muito feliz que você tenha escolhido o nosso curso de micropigmentação profissional. É, Essa é uma área que eu gosto bastante, é uma área que tem bastante retorno, é uma área que sempre agrada o cliente, sempre nós temos a procura do profissional pelos clientes, né? De uma forma entusiasmada, tá? É muito legal a gente trabalhar com a área da beleza. Eu trabalho há 25 anos com estética e gosto bastante, não me canso nunca. Vamos começar a nossa aula? Bom, você já começou ou vai começar a sua aula prática e esse conteúdo, ele é um conteúdo teórico explicativo, onde vai trazer todas as dicas de postura profissional, vai trazer para você as informações sobre colorimetria, como você faz a escolha das tintas, o que acontece com uma sobrancelha azulada, arroxeada, e o que você precisa fazer para melhorar esse quadro de alteração da cor, tá? Então, é por isso que é importante a gente fazer essas aulas teóricas, tá? Deixa eu procurar aqui a nossa aula teórica. Vamos começar. Então, aqui a gente tem o conteúdo que você vai receber também em PDF depois, tá? E aqui, então, a gente vai entender um pouquinho qual é o perfil do profissional. Primeiro que a área da micropigmentação, ela é uma área que você já sai como um profissional autônomo, não precisa de faculdade, não precisa de pós-graduação, você pode abrir sua sala, desde que você comprove sua capacidade, o seu curso de preparação profissional, com a carga horária que é necessária, né? E que você realmente tenha concluído o seu curso com o seu certificado. Caso você abra sua sala, a vigilância sanitária vai te exigir o seu certificado para que ela possa emitir o seu alvará de funcionamento. Então, é isso que é legal na micropigmentação, você realmente tem uma autonomia já para ir direto para o mercado de trabalho. É importante que você entenda a pele e a sua fisiologia. Como assim? Quando a gente implanta o pigmento na pele, nós temos camadas e subcamadas que vão ou não vão absorver essa tinta. Então, o comportamento da pele, o que acontece com a pele é o que nós vamos ver nesses conteúdos teóricos. Deve praticar as técnicas o tempo todo. A prática leva à perfeição, isso a gente já sabe. Em micropigmentação, isso é lei. Se você não praticar, isso pode ser, a sua prática, ela pode ser num pedaço de papel, ela pode ser no couro, que você pode comprar os corinhos sintéticos, você pode inclusive usar couro de porco, pele de porco, que ela é semelhante à pele humana. E você praticar os desenhos, praticar a mão solta. A técnica Shadow, que é a técnica feita com o aparelho dermógrafo, ela requer muita habilidade e punho solto. Então, você tem que deixar a mão solta. Para isso, você precisa treinar, tá? As aulas vão te passar as técnicas. A habilidade você vai conquistar ao longo do seu treinamento e ao longo do tempo de atendimento. Utilizar, então, sempre os equipamentos de proteção individual. Você não pode atender na área da micropigmentação de qualquer jeito. Você precisa estar com a luva, você precisa estar com a sua máscara de proteção, você precisa estar o jaleco ou um avental, cabelo preso ou uma touca descartável, assim como o seu cliente também tem que estar todo preparado, porque acidentes acontecem. Eu mesma já derrubei tinta em roupa de cliente, já derrubei tinta em cabelo de cliente. Então, você proteger seu cliente faz com que acidentes possam ser evitados. Ter uma postura profissional e ética, evite
fazer aquilo que desagrada o cliente. O cliente não gosta de fofoca, o cliente interpreta o ato de você falar mal de outro profissional, significa que você é uma pessoa que vai falar mal dele também. Então, tenha ética, não fale de outras pessoas, não critique outras pessoas, não cobre preços exorbitantes, cobre o que é justo, né? Faça um trabalho que realmente seja eficaz, seja um trabalho bem feito. E, principalmente, tenha bastante organização na sua rotina de atendimento, seja organizado. O que é ser organizado? Ser organizado ou ser organizada, é você ter uma agenda, controlar o horário de atendimento, saber o nome da cliente na primeira vez que ela vai te procurar, não demorar durante os atendimentos, o cliente cansa de ficar deitado, fazer um bom trabalho, marcar tudo que foi feito naquele dia na ficha, então você precisa ter uma ficha do seu cliente e assim por diante, tá? Então, isso é imprescindível para que você realmente tenha sucesso como profissional. Busque por atualizações. As atualizações profissionais, elas nos trazem uma mente aberta para questões de marcas, de tintas. Quando você vai nos eventos, você vai ter à sua disposição bancadas com vários modelos de máquinas para você testar na hora. Muitas vezes a gente acha que a melhor marca é aquela mais cara, e aí quando você vai nesses eventos, que você coloca a mão nesses equipamentos e pega um mais em conta, ou pega um preço intermediário, um mais caro, você vai ver que a mudança não é tão radical assim, e que, na verdade, quem é realmente um profissional de sucesso é aquele que consegue fazer um bom trabalho independente do equipamento. Lógico que os equipamentos são importantes, mas se você entender a técnica, você se vira muito bem, tá? E apresentação em relação à sua parte pessoal, à sua parte de postura mesmo. Seja sempre muito educado. Bom dia, boa tarde, com licença, por favor, não atenda celular enquanto você está atendendo o cliente, sorria sempre, né? Um sorriso sincero, abraça o cliente, você não precisa nem abraçar ele. Só de você sorrir, você já deu um abraço no seu cliente. Nunca envolva problemas pessoais. Todos temos problemas. Eu tenho os meus, você tem os seus, e a cliente não precisa disso, mais os nossos problemas na cabeça dela. Tá? Então, um cliente, quando vai para a área da estética, uma das coisas que motivam essa cliente é espairecer. Então, não faça aquele horário que você vai passar com ela um horário pesado, cheio de notícia, de política, de acidente, de coisa ruim. Esquece isso, tá? Cuide do seu hálito se você for fumante, tá? A gente sabe que quem fuma muitas vezes esquece que as pessoas não gostam do cheiro de cigarro quando essa pessoa não é fumante. E ela sente o cheiro de longe. Então, por favor, se você for fumante, sempre lave muito bem as mãos antes de atender, não fume durante o atendimento, faça o uso de luva descartável, né? Sempre a máscara. Meu filho fuma e eu vivo pegando no pé dele, porque às vezes, sem querer, às vezes acontece, você sente o cheiro e não pode, né? Tem que sempre se cuidar. Não atrase o horário do seu cliente. É muito comum a cliente chegar e ela perguntar assim: quanto tempo demora? Por quê? Porque ela deixou o carro no estacionamento, que tem horário para fechar, ou na zona azul, que vai também ter que providenciar o pagamento. Então, você ter sempre um tempo de atendimento lá bem certinho para que você possa mostrar para ela que você também é organizada, né? Cuide das suas unhas, por favor, se você não tem tempo de pintar a unha, se você for mulher, tire o esmalte, fique sem o esmalte.
respeite o horário do seu cliente. Então, já falamos sobre isso, cabelo sempre preso e com touca descartável, seja discreto em suas ligações. Se tiver que realmente atender o celular durante um atendimento, que eu acho muito feio, você peça licença para o cliente e fala que realmente você precisa atender aquela ligação. Peça desculpa por isso, atenda a sua ligação. Se for problemas pessoais, saia da sala. Tenha senso de humor. Brinque com seu cliente, deixe seu astral leve, deixe aquele atendimento leve. A micro, ela tem a fama de ser dolorida, dolorosa. Então, faça com que isso seja mais leve, não permita que essa sensação seja transmitida para o seu cliente. Tenha a aparência de um verdadeiro profissional. As pessoas te respeitam mais, você passa seriedade e a pessoa vai saber que você é um profissional ali de sucesso, tá? Bom, eu saí da tela, mas eu acho que eu não perdi o que a gente estava conversando. Então, vamos lá. Sala de atendimento segundo a fiscalização da vigilância sanitária. É importante você saber que existe uma exigência, caso você não tenha um lugar já aberto, né? Porque se você tiver alguma sala de atendimento, provavelmente você tem um alvará e provavelmente você já teve a visita da vigilância sanitária. Mas a micropigmentação, ela é muito mais exigente em relação à fiscalização, porque ela envolve contaminação. Então, a sala de um tatuador, a sala de um micropigmentador, ela realmente, ela exige, o fiscal exige que seja seguido ao pé da letra as normas de higienização. Então, você precisa ter cuidado na limpeza, o piso tem que ser, de preferência, piso frio, as lixeiras com tampa fechadinhas, não pode ter tapetes no chão de tecido, as cortinas da parede das janelas não devem ser de tecido, os seus materiais, os seus cosméticos, todos fechados em armários com porta, tá? Tudo deve ser descartável, tem que ter, inclusive, a caixinha de descarpar, que é a caixinha das agulhas, você com os seus EPIs, o dermógrafo plastificado, as canetas plastificadas, seus cosméticos plastificados, os pentinhos do design de sobrancelhas devem ser descartados. Eu dou para a cliente. Quando eu atendo, eu pego aquela escovinha, dou para ela de presente, elas adoram e é importante. Então, nunca jogue agulha no lixo, tá? Caso algum lixeiro, alguma pessoa se fira com agulha e for identificado que saiu do seu espaço, você está com complicações, tá? Detergente enzimático para você lavar o seu material. Então, ele é um detergente que ele consegue tirar da sua tesoura, das suas pinças, fragmentos de pele, tá? Ele solta na água, depois você lava, enxagoa bem tudo isso, passa um álcool 70 e aí você pode utilizar novamente. Faça a ficha de avaliação. Então, a ficha de anamnese significa trazer a lembrança, né? Então, histórico de doenças, uso de medicamentos, alergias, tudo que possa comprometer seu atendimento, tá? Então, vai ter os dados cadastrais, a queixa principal, que é o mais importante é assim, cliente, por que você me procurou? O que mais está incomodando você? Você vai se surpreender ao longo dos atendimentos estéticos que muitas vezes aquilo que está na cara, que está feio, não é aquilo que incomoda a cliente.
ela quer outra coisa. E na sua percepção, ali está tão evidente que aquilo precisa de ajustes, né? De melhorar um pouco tal, e para ela não, ela quer fazer outra coisa. Então, respeite o que o cliente veio te procurar. Qual é a queixa principal? O que ela quer mudar? E alimentação, como é que está o histórico de alimentação? Porque daí você vai ter uma cicatrização melhor se ela tiver uma boa nutrição, né? Quais são as rotinas de cuidados pessoais? Ela usa, por exemplo, à noite, cremes hidratantes que contenham ácidos, porque se ela tiver cremes com ácidos, esses ácidos vão começar a fazer peeling na sobrancelha e essa sobrancelha começa, então, a perder o pigmento e mudar a cor. Então, você tem que orientar ela, caso ela utilize cremes hidratantes com ácidos, ela não pode mais usar, ela usa em volta, mas não sobre a sobrancelha. Tá? Então, qual vai ser a sua conduta profissional? É interessante você anotar na ficha o que você vai usar, a cor, qual tipo de agulha, por que você escolheu aquela técnica e o que a cliente achou no final, tá? Tudo tem que estar anotadinho. Se ela tem convulsão, o ataque epilético não é difícil de acontecer em pessoas, algumas pessoas têm esse problema, então se ela tiver, são 5 minutos em média a duração, cuide para que ela não se machuque, tire móveis de perto, que ela possa bater a cabeça, e tenha sempre essa rotina de cuidados redobrados em relação às queixas e ao histórico, tá? E por fim, quais são as orientações que você vai passar para essa cliente voltar? Quanto tempo que ela tem que voltar? Entregue uma ficha com termo de consentimento assinado, retorno 30 dias, não antes disso, porque a pele ainda não está pronta. Quais são os cuidados que ela tem que ter? Então, tudo isso você consegue comprar, inclusive, pronto na internet. Você vai ter fichas prontas de micropigmentação, com orientações, isso tudo você pode fazer a sua, mas também você vai encontrar prontas, tá? Então, aqui a gente tem um processo de cicatrização de uma sobrancelha fio a fio. Fica feio assim? Nem todo mundo, tá? Mas existem peles que vão ficar com muita casquinha. Isso é normal. Tem peles mais oleosas que ficam com mais casquinhas, tem peles mais secas que não tem esse problema e vice-versa, tá? A imunidade, ela é pessoal. Cada pessoa tem uma forma de cicatrização. E durante essa fase, a cor da sobrancelha vai ser alterada várias vezes. Vai ter uma hora que a sobrancelha vai ter uma cor, vai ter outra hora que ela vai ter outra cor. Então, não se faz o retoque antes de 30 dias, exatamente por conta disso, tá? A cor vai mudar. Ela vai ligar para você com 15 dias falando que a sobrancelha dela está saindo toda, que a tinta está saindo e que não está ficando nada, e você fala assim: olha, tenha calma, porque esse é o processo natural da sobrancelha. Você vai voltar com 30 dias, e se realmente ela sair, a tinta saiu realmente, ela vai ser reposta porque nós vamos fazer o retoque, tá? Mas eu não posso mexer na sobrancelha antes disso. E a questão do uso do protetor solar. É importante, pelo fato de estar sendo cicatrizado, ela tem que fazer o uso do protetor solar, tá? E documentar tudo, fazer ela assinar, fotografar o antes, o durante e o depois, orientar ela que na primeira semana a sobrancelha vai escurecer porque a tinta oxida. O sol faz a tinta escurecer, a cicatrização faz a tinta escurecer. A dica que eu te passo é a seguinte: como eu explico para minha cliente, eu falo para ela o seguinte: quando você rala o joelho, todo mundo já ralou o joelho, principalmente na infância, andando de bicicleta, correndo, brincando de pega-pega, sei lá. E aí, o que aconteceu com o seu joelho? Você ralou ele. Micropigmentação, a gente rala a pele, a gente corta, ou rala, ou arranha. O que vai acontecer? Em primeira mão vai ficar aquele vermelho. Então, imagina a pele vermelha com tinta.
Essa tinta, em contato com o sol, ela tem metais, minerais, que vão sendo absorvidos pela pele e vai escurecendo, vai oxidando. O nosso joelho, ele vai criando aquela casca escura. É a mesma coisa, só que não tem tinta. Mas sem tinta já fica escuro, imagina com tinta, não é? Então a gente tem que explicar para ela. Aí depois, o que acontece? A casca vai cair. Quando a casca cai, não fica branco, não fica clarinho no fundo, aí vai fica aquele período. Uma hora fica branco, outra hora fica rosado, avermelhado, até que ela começa a realmente cicatrizar e estabilizar. Isso leva 30, 40 dias. Então, se você fizer um retoque antes, a pele não deu tempo de cicatrizar, está muito fina e ela vai sangrar demais. E às vezes, esse agressão fora de hora pode causar cicatriz, tá? Então, vamos para a nossa próxima aula.